Sabe quando parece que uma tempestade está se formando dentro de casa, mas ninguém consegue apontar exatamente o porquê? De repente, sabe, a paciência fica mais curta, o cansaço parece que nunca vai embora em nunca, e uma distância meio estranha começa a aparecer. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa crise que é muito silenciosa, mas que afeta milhões de casais e que quase nunca é compreendida: o impacto profundo da perimenopausa. É uma fase de transição que acontece ali, nos bastidores do corpo da mulher, e que pode sim abalar as estruturas de uma vida a dois, muitas vezes sem que o casal nem desconfie da verdadeira causa. Vamos começar com um cenário que talvez seja bem familiar. Pensa num casal que sempre se deu super bem, sabe? E de repente eles se veem no meio de discussões por coisas que antes, nossa, seriam totalmente relevantes. Um comentário que antes virava piada, hoje vira uma briga de horas. Onde antes tinha cumplicidade, agora parece que eles estão andando num campo minado. Essa é a tal tempestade inexplicável. É um conflito que surge do nada, sem um motivo lógico, e que deixa os dois, claro, confusos e muito magoados. Essa é a pergunta que fica ecoando na cabeça de tantos casais. A mulher se olha no espelho e muitas vezes não entende as próprias reações. Ela pensa, gente, por que eu tô tão irritada? Por que eu tô chorando sem motivo? E ao mesmo tempo, o parceiro olha pra ela e fica se perguntando, mas o que foi que eu fiz de errado? Cadê a pessoa com quem eu casei? É uma sensação muito desconfortável, de estranhamento dos dois lados, onde aquela conexão que parecia de aço começa a parecer de repente super frágil. E é exatamente assim que a coisa começa. Não é com uma grande explosão, não. São pequenas rachaduras no dia a dia. Aquela toalha molhada em cima da cama, que antes nem era um problema, agora vira o estopim para uma briga enorme. O cansaço é tão grande que um simples convite para sair à noite parece uma maratona. E aí, aos pouquinhos, uma sensação de distanciamento vai se instalando, sabe? Criando uma barreira invisível no sofá, na mesa de jantar e principalmente na cama do casal. Ok. Agora a gente vai avançar para a parte mais importante de tudo isso, porque essa tempestade toda, ela tem uma origem bem clara e é científica. Não é uma falha de caráter, não é o fim do amor, muito menos um problema psicológico sem causa. O que o corpo esconde é, na verdade, um processo biológico muito poderoso, uma verdadeira revolução hormonal que está acontecendo ali por trás das cortinas. E entender isso, olha, é o primeiro e mais importante passo para a solução. Entender a biologia por trás disso é a chave para tudo. Imagina só poder tirar um peso gigantesco das costas. O peso da culpa, da dúvida, de ficar se recriminando. Quando a gente para de interpretar essas mudanças como algo pessoal, tipo ela não me ama mais, ou eu me tornei uma pessoa horrível, e começa a enxergar o que realmente está em jogo, tudo muda de figura. O que está em jogo é uma transformação hormonal profunda e muitas vezes bem caótica. E aqui está a peça que faltava nesse quebra-cabeça. A perimenopausa é exatamente essa fase de transição. Pensa no estrogênio e na progesterona como se fossem os grandes maestros da orquestra do cérebro feminino. Eles não regulam só a menstruação, não. Eles influenciam neurotransmissores essenciais como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e a dopamina, da motivação. Agora, quando esses maestros começam a errar o ritmo, a flutuar de forma totalmente desordenada, a orquestra inteira desafina. E aí, o resultado é um verdadeiro caos interno. E aqui, olha, está um dos pontos mais cruciais e que gera mais confusão. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, essa transição não começa lá pelos 50 anos, junto com a menopausa. Como a gente pode ver aqui, ela pode dar os primeiríssimos sinais já aos 35, 40 anos. Pensa bem. Uma mulher na cidade está no auge da carreira, muitas vezes com filhos pequenos. A última coisa que ela, ou até mesmo o médico dela, vai pensar é perimenopausa. O cansaço, a irritabilidade, tudo é atribuído ao estresse da vida moderna. E isso pega o casal totalmente de surpresa. E o problema é que essas oscilações hormonais não são uma coisa teórica, né? Elas se manifestam em sintomas muito, muito reais. Mudanças de humor que surgem do nada podem transformar um jantar tranquilo numa baita discussão. Uma ansiedade súbita que aperta o peito torna quase impossível relaxar e se conectar. Noites mal dormidas, claro, levam a um pavio curtíssimo no dia seguinte. E aquele cansaço que parece que nunca vai embora, esse pode ser facilmente confundido com falta de interesse no parceiro, na família. Cada um desses sintomas é um golpe direto na dinâmica do relacionamento. Agora, vamos entrar no coração do conflito, porque o mesmo evento, uma mudança biológica no corpo dela, é vivido e interpretado de formas completamente diferentes. É como se cada um estivesse assistindo a um filme diferente.
De um lado a gente tem a realidade dela, do outro, a percepção dele. E bem no meio disso tudo, tem um abismo de incompreensão. Essa frase, gente, resume perfeitamente o drama central. Eu sinto que não me reconheço mais. Essa é a voz da confusão, da perda de identidade dela. E ele sente que eu não o amo mais. Essa é a voz da dor, da rejeição que ele sente. Então, de um lado, a gente tem uma mulher lutando para entender o que está acontecendo no próprio corpo e mente, e do outro, um parceiro que, sem ter informação correta, interpreta tudo isso como uma rejeição pessoal, como se fosse o fim do afeto. E este slide ilustra isso brilhantemente. A realidade dela, noites em claro, acordando com o coração a mil, um cansaço físico tão grande que dificulta até levantar do sofá. Isso é puramente hormonal, entende? Agora a percepção dele. Ela não quer mais passar tempo comigo, ela prefere ficar no sofá, sair, ela está desinteressada. Ele acaba interpretando os sintomas físicos como se fossem um veredito emocional sobre a relação, e a distância entre eles só aumenta. Esse mesmo mal-entendido trágico acontece com as emoções. A realidade dela. O cérebro dela está literalmente sendo religado. A queda de estrogênio pode afetar a amígdala, que é o nosso centro do medo e da ansiedade, e isso a deixa mais reativa. A percepção dele, nossa, ela tá sempre com raiva de mim, eu não posso falar nada que ela explode, ela se tornou uma pessoa fria. A ansiedade dela é vista como raiva direcionada a ele, e a dor dele só cresce, criando um ciclo vicioso de reação e contra-reação. Então, o ponto crucial é este. O problema maior não são nem as discussões em si, mas os tais conflitos silenciosos. É aquilo que não é dito. Ela não diz, estou exausta e ansiosa por causa dos meus hormônios. E ele não diz, estou me sentindo rejeitado e com medo de te perder. Em vez disso, os dois se fecham, acumulando ressentimento. E essa falta de comunicação, que é baseada em interpretações totalmente equivocadas, vai corroendo lentamente a base de confiança e intimidade da relação. E as consequências disso podem ser devastadoras. E estatisticamente, a taxa de divórcios aumenta bastante para casais nessa faixa etária. Muitos chegam em terapeutas de casal ou em advogados, já convencidos de que o amor acabou. Eles gastam tempo, dinheiro, energia, tentando consertar o relacionamento, quando, na verdade, o que precisava ser entendido era uma questão de saúde, uma crise biológica, que, por pura falta de conhecimento, escala para uma crise conjugal seríssima, muitas vezes terminando em separação. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Isso não é uma sentença de morte para o relacionamento. Existe sim um caminho para atravessar essa tempestade e sair do outro lado, não apenas intactos, mas talvez até mais fortes. Existe uma ponte que pode reconectar o casal. E essa ponte é construída com 3 pilares que são fundamentais: conhecimento, comunicação e, acima de tudo, empatia. O primeiro e mais transformador passo é simplesmente ter a informação. É como estar num labirinto escuro e alguém de repente acende a luz. Entender que a irritabilidade dela não é sobre ele, mas sim sobre a flutuação da progesterona, muda tudo. A frase, ela está com raiva de mim, se transforma em, ela está passando por uma fase difícil, como eu posso ajudar? A informação desarma a defesa, remove a culpa e abre a porta para a colaboração. E o casal que estava se vendo como adversário se transforma em um time. O caminho para atravessar essa fase juntos pode ser resumido nestes 3 passos bem práticos. Primeiro, informação. E não só para ela, para os dois. Ler livros, artigos, ver vídeos sobre perimenopausa juntos. Segundo, diálogo. Agendar um tempo para conversar sobre isso sem interrupções. Usar frases como eu estou sentindo o quê em vez de você sempre faz. E terceiro, claro, empatia. Um esforço ativo para se colocar no lugar do outro. Ele tentando imaginar o caos hormonal dela e ela tentando imaginar o sentimento de confusão e rejeição dele. Ao reenquadrar o problema, a dinâmica do poder muda completamente. Não é mais ela contra ele ou um problema dela. Torna-se nós contra o problema. Do mesmo jeito que um casal enfrentaria junto uma dificuldade financeira ou a doença de um filho, a perimenopausa vira um desafio de saúde compartilhado. A culpa some. E no lugar dela surge uma oportunidade única para o casal se unir, praticar o apoio mútuo e fortalecer de verdade a parceria. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. E se essa fase, que é vista por tantos como uma crise, como o fim, for na verdade um convite? Um convite para um novo nível de intimidade e de compreensão. Uma oportunidade forçada pela biologia para construir uma comunicação mais honesta, uma empatia mais forte e, no fim das contas, forjar um laço ainda mais profundo e resiliente. Talvez a perimenopausa não seja o fim do relacionamento como ele era, mas o começo de um relacionamento ainda melhor.
até!